São 19 horas em ponto, né? E como nós prometemos, vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre comunicação no trabalho, como melhorar esse ambiente de trabalho, evitando que conflitos por uma comunicação distorcida possa ser causado, né? E assim gerando algumas complicações ali no ambiente de trabalho, né? E a gente então vai falar sobre isso. Bom, o tema da nossa conversa é como lidar com conversas difíceis no ambiente de trabalho, né? Bom, deixa eu explicar, antes da gente chegar diretamente ao ponto, deixa eu explicar aqui a nossa ideia central, né? A comunicação não violenta tem sido uma ferramenta de trabalho, de treinamento, de trabalho nas grandes empresas multinacionais mundo afora. Esse é um trabalho, uma abordagem desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Acho que é assim que pronuncia, né? Vamos falar o jeito brasileirado, né? Marshall Rosenberg. E bem-vindo vocês que estão chegando. Obrigado por estar aqui. Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo americano, foi porque já morreu, né? Que desenvolveu a abordagem da comunicação não violenta exclusivamente ou especificamente para relacionamentos interpessoais. E isso inclui os relacionamentos no trabalho, inclui os relacionamentos familiares e o relacionamento conjugal. E a forma de comunicação não violenta tem, pelo mundo afora, melhorado as convivências, melhorado os relacionamentos por diversos lugares, né? Por onde ele passou, treinou, deu esse treinamento, falou sobre essa dinâmica, foi contratado para colocar essa abordagem em grandes empresas. Obrigado, Rafael, aí, por estar com a gente. Foi colocado isso em grandes empresas, foi contratado por empresas como Volvo, né? A Suíça Volvo, né? Que é montadora de caminhões e ônibus, uma multinacional de grande porte, e ele implementou essa abordagem ali, e várias outras empresas, instituições, escolas, faculdades, universidades, né? Organizações não governamentais, em todas ele chegou a levar em vários países, né, do mundo. E qual é a importância da comunicação não violenta, gente? Por que a gente aprender, né, sobre um construto, sobre uma informação, sobre um processo, e ele chama isso de processo, né, sobre um processo que parece meio, né, assim, sem muito entusiasmo, sem muita... É muito importante porque, veja bem, há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu estive numa reunião aqui em Goiânia com o nosso secretário de Segurança Pública, na época, o professor Ricardo Balestrelli. Ele foi secretário de Segurança Pública aqui em Goiás, e numa reunião ali com muita gente, tinha várias pessoas, né, era um auditório lotado, ele comentou, fez o seguinte comentário que eu achei muito importante, guardei isso para a minha vida, né? Ele disse que a polícia, é um secretário de Segurança Pública, estava falando com um grupo de policiais, ele disse que a polícia, ela é a fronteira entre a civilização e a barbárie. Então a polícia ela
civilizadamente serve para manter essa ordem entre a civilização, civilizado, e a desordem, a barbárie, né? E, obviamente, a gente estava num contexto de muita violência em Goiânia, em Goiás, né? E ainda estamos, mas enfim, essa é outra história. Mas ele demonstrou que nós, seres humanos, perdemos algo muito importante na nossa existência ou na nossa essência, que é a compaixão. E o Rosenberg, né, e eu vou mostrar para vocês o livro, né, para que vocês, caso tenham interesse de comprar, né, então tá aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, né, a gente vai estar trabalhando os princípios dele aqui, nesses minutos que temos, e ele inicia o seu trabalho, a sua comunicação, dizendo o seguinte: olha, nós, seres humanos, nós perdemos algo muito importante da nossa essência, que é a compaixão, que é algo nato do ser humano, né? E quando a gente perde a compaixão, obviamente a gente perde o nosso senso de humanidade, de civilidade, de respeito pelo outro, né? E aí ele diz o seguinte, que ainda acima de tudo, porque como é um sentimento nato, a compaixão, um sentimento nato, todos nós temos. Mas em algum momento nós perdemos essa capacidade de sentir compaixão pelo outro. E a proposta do Marshall, do Rosenberg, é justamente resgatar esse projeto, essa proposta, com base em princípios psicológicos que ele utilizou, né? Ele era um psicólogo e com base na psicologia humanista, ele trouxe para a sua abordagem em comunicação não violenta o resgate dessa compaixão, mesmo estando em condições adversas e em condições em que nós somos o objeto da não compaixão do outro. E olha o quanto isso é interessante, porque isso resgata, gente. Isso resgata os relacionamentos de uma forma geral. E é interessante porque a gente inicia um diálogo violento inconscientemente, né? E você quer falar sobre comunicação não violenta? Aliás, comunicação violenta é só você sair no trânsito, né? Hoje em dia o trânsito é o pivô aí, né? Aliás, o pivô, né? Aí todo o processo de comunicação violenta. Você pegou o seu carro, tirou da garagem, andou 100 metros, é possível que você vai ter alguém com uma comunicação violenta com você em relação ao trânsito. E levando isso para mais adiante, né, mais para frente, ampliando esse conhecimento, esse processo, né, a gente chega nos relacionamentos, né? Então, no relacionamento conjugal, é possível que o casal esteja utilizando uma comunicação violenta sem que tenha percepção que isso está ocorrendo. E eu vou dar uma tarefa para você. Quer perceber isso? Comece a gravar, deixar algo gravando na sua casa. Em um determinado momento você vai esquecer que você está sendo gravado ali e depois você observe como foi a sua comunicação, né? Isso inconsciente, é impressionante porque é inconsciente. Quando eu digo inconsciente, eu estou dizendo que você não tem a compreensão de que aquilo está ocorrendo, ou seja, você não tomou consciência de que aquilo está ocorrendo naquele momento, né? Acenem para mim, por gentileza, se o áudio está chegando, se está tudo ok. Então, continuando aqui, né? Então é importante que nós tomemos consciência
E aí é um construto, é uma informação, é uma abordagem que o Rosenberg traz no seu livro, que para mudar a sua forma de comunicar, é importante que você tenha consciência do que você está comunicando e também tome consciência do sentimento que está por trás daquela comunicação. Obrigado, Stefânia. Então, é algo muito profundo e importante, né, para a gente aplicar no nosso dia a dia. E nós estamos falando especificamente num contexto de trabalho. Mas então, o que vem a ser, ou o que é isso? O que é essa coisa de comunicação não violenta, né? E o Marshall, ele, criador dessa abordagem, ele então discorreu um conceito para que isso ficasse claro, né, para as pessoas. Então, o que é uma comunicação não violenta? São habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade mesmo em momentos difíceis. Voltando, resgatando o que eu falei agora há pouco, nós ficamos num limite entre uma fronteira entre a civilização e a barbárie, né? Ficamos nessa como seres humanos, e seres humanos portadores de um sentimento de compaixão nato, mas que no decorrer da nossa existência, essa compaixão se perde e nós não temos mais consciência dela. E aí são vários motivos, né? Vários fatores também psicológicos envolvidos que nos leva a ter essa perda de compaixão, né, pelo outro. Então, ele acrescenta que a comunicação não violenta nos orienta para reformular, olha só, reformular a maneira de nos expressarmos e de ouvir o que o outro tem a dizer. Então percebe que a comunicação não violenta está diretamente ligada a relacionamentos, né? E vou repetir, eu li no livro, já tive essa informação de várias outras fontes, né? De que esse processo, essa abordagem, esse processo tem restaurado relacionamentos mundo afora. Tem mudado a forma de convivência entre seres humanos mundo afora, né? E aqui a gente então vai trazer isso por contexto empresarial, organizacional, por contexto colaborativo, empresarial, né? Bom, e como que ele desenvolveu isso? Como que ele desenvolveu essa abordagem? Como que ele desenvolveu essa dinâmica? Como que ele desenvolveu esse processo? E como isso se tornou cultura dentro da sua forma de trabalhar, né? Ele baseou a comunicação não violenta em 4 pilares que ele definiu bem claro. E ele deixou a coisa assim bem ajustada, né, bem amarradinha. Um processo tem etapas, né? Todo processo tem etapas. Então ele baseou essa abordagem em 4 pilares, que eles chamam de 4 pilares da comunicação não violenta. E o primeiro pilar é a observação, o segundo é a identificação, o terceiro é o reconhecimento e o quarto é fazer um pedido específico. Então o que é isso? Bom, em toda comunicação, ele deixa isso evidente. No seu processo de comunicação, e aqui a gente já traz isso para as relações de trabalho, né? Quem não já teve no seu trabalho uma certa rusga, uma certa comunicação truncada, uma certa comunicação ali enviesada,
que não foi muito bem explicada, não foi muito bem compreendida, não foi falada de uma forma, mas compreendida de outra forma, houve um ruído, houve uma diluição, houve uma interferência entre a mensagem e o receptor, né, entre o mensageiro e o receptor, e aquela comunicação no meio do caminho sofreu com muitas interferências e foi interpretada de forma diferente de como foi falada. Então, como que a gente resolve esses conflitos, essas palavras difíceis, esses momentos difíceis, truncados que tem na relação de trabalho? Então, olha, ele disse, primeiro você passa a observar. Observe como que as palavras, como que a comunicação, como que está acontecendo, como que aquele momento está acontecendo para que você possa compreender a mensagem que foi dita, né? E segundo, ele diz que você precisa identificar qual é o seu sentimento. Então, primeiro você observa como que a mensagem foi transmitida, e segundo, você identifica o seu sentimento em relação àquela mensagem que foi transmitida. Então veja, isso parece meio confuso, mas não. Porque veja, se você está em um momento, em um instante ali, de irritabilidade, o que é normal em todos nós, e de repente uma mensagem chega para você e você não observou como ela foi dita, o seu sentimento em relação àquela mensagem é um sentimento de irritabilidade. Concorda? Logo, isso vai gerar um comportamento, né, da parte de quem ouviu aquela mensagem, um comportamento raivoso, um comportamento agressivo, um comportamento que cause um prejuízo, um comportamento disfuncional, que cause um ruído naquela relação de trabalho. E é tão simples de resolver porque é só identificar qual é o seu sentimento em relação àquilo que foi dito e ter observado o ambiente e como aquela mensagem foi transmitida para você. Parece confuso, mas não. Ao mesmo tempo que parece confuso, é simples. Né? Eu poderia citar aqui alguns exemplos pessoais, né? E por que não? Né? Eu vou citar um exemplo. Há poucos dias, eu estava fazendo um vídeo para o meu canal de dicas diversas, né? E aí lá tem várias dicas e tal. Então eu estava gravando o corte de uma rosa do deserto, uma poda de rosa do deserto, e como que estava tentando ali mostrar para o pessoal por que a gente poda uma rosa do deserto, né? Tão bonita, tão tão cheia de galhos e folhas, né? Por que a gente precisa podar? E eu pedi à minha esposa para que gravasse para mim. Eu não fui agressivo, tá? Vou deixar claro, não fui agressivo, mas fui rude. E fui rude, inconsciente, na forma de pedir para ela como ela deveria gravar o vídeo. E aí eu não tinha consciência disso. Olha. Ah, mas você estava doido, você estava embriagado, você estava... Não, gente. É inconsciente. Tá? Eu não tinha tomado consciência, eu não tinha compreendido a dimensão. Quando eu fui ver o vídeo, porque ela já estava gravando, quando eu fui ver o vídeo, eu falei assim, nossa, eu falei desse jeito com você? Foi quando eu tomei consciência. Foi quando eu compreendi a forma agressiva, rude, nas palavras, na comunicação, como eu havia falado com a minha esposa. De desculpa, obviamente, né? Claro, né? Não se faz isso, né? Não se deixa isso.
E é impressionante como a gente não percebe o momento em que a gente está sendo rude, agressivo nas palavras. A gente não percebe. A gente tem a falsa percepção de que nós estamos corretos, estamos no nosso direito de fala e estamos na nossa condição de ter aquela reação, aquele sentimento, só que não. Só que não, porque nessa relação, são relação entre dois interlocutores. São pessoas se comunicando, às vezes até mais de dois, né? São pessoas se comunicando. Então, isso pode prejudicar muito a dinâmica do trabalho quando isso não é compreendido, quando você não tem consciência, quando você não toma consciência, quando você não compreende que você está num momento em que as suas palavras podem ser demonstradas com uma certa violência, né? E aí, gente, vale o ditado, né? Um ditado popular que diz que as palavras são como flechas. Uma vez lançadas, elas não voltam atrás. Então é importante a gente começar a observar, né? Fazer essa dinâmica. E aí o primeiro passo é observar nosso contexto. O segundo passo é identificar o nosso sentimento por trás disso. E o terceiro passo é reconhecer quais são as nossas necessidades, em relação ao nosso sentimento que tivemos em relação àquela conversa. Como que é isso? Né? Como que é isso? Por que eu estou raivoso? Por que eu estou irado? Por que eu estou num momento de vida em que eu estou, digamos, com os nervos à flor da pele? Por que disso? Qual é a minha necessidade por trás disso? E por que essa necessidade interferiu no processo comunicativo com o outro? E por que o outro foi o objeto da minha ira, né, da minha raiva naquele momento? E isso ruiu, né? Ruiu, abriu uma fresta na relação de trabalho. E aí você já sabe, né, gente? Quando isso acontece, é um emburrado para cá, um emburrado para lá, e durante muito tempo sem se falar, mal conseguem dar um bom dia para o outro, onde um tá, o outro não tá, onde um chega, o outro sai, e todas essas confusões desnecessárias que prejudicam o bom andamento das atividades profissionais, né? E vamos também estender isso para casos familiares, né? E quarto e último pilar dessa comunicação não violenta é deixar claro na comunicação o que você está sentindo e como você quer que aquilo seja dito. Não exigindo, porque você vai dizer para outra pessoa que naquele momento não é um bom momento para vocês conversarem. Você vai dizer para outra pessoa que pode deixar aquele diálogo para mais tarde. Você pode dizer para a pessoa que você não está se sentindo bem em relação à conversa. Seja específico. Ou então você fala, olha, eu não quero conversa, pronto, final. Seja específico, né? Na comunicação é preciso que nessa comunicação não violenta, é preciso que você faça um pedido bem específico em relação ao sentimento que você tem e também à observação que você fez e à necessidade que você sentiu, né? Bom, dito isto, Rosenberg diz que a comunicação não violenta ela se divide em duas faces. A primeira face é expressar-se com sinceridade por meio
desses 4 pilares que a gente acabou de falar. Então, sinceridade é algo fundamental em toda dinâmica de relação interpessoal. A sinceridade, ela deve estar presente em todas as comunicações. Bom, o que se diz no ambiente de trabalho é que tem muitas fofocas. Isso é muito comum, né? Muito comum a gente ouvir isso, né? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos 14 anos de idade, então já conheço o ambiente corporativo privado desde os 14 anos de idade e conheço o ambiente corporativo público, porque fiquei 22 anos também no serviço público, né? Então eu conheço a dinâmica e eu fiz parte desse processo. Utilizei, por que não dizer, né? E eu não sou o dono aqui da verdade, né? A gente está aqui batendo um papo, trocando umas informações, trocando umas ideias, e eu sou parte nesse processo de aprendizagem com você sobre como não praticar uma comunicação violenta. E como aprender a utilizar a comunicação não violenta. Então também estou inserido nesse contexto. E por que não dizer que nesses ambientes corporativos por qual passei, privado e público, eu tive ali, obviamente, as minhas diversas, incontáveis situações em que eu fui portador de uma comunicação violenta. E olha só, essa coisa de observar é tão interessante, né? O que é o primeiro pilar da comunicação não violenta, porque quando eu prestava serviço numa entidade, numa instituição educacional aqui em Goiânia, eu estava na parte administrativa e a gente tinha outras pessoas. Então, às vezes, eu chegava e era visível a minha irritabilidade. Então, tinha uma colega de trabalho, por quem eu tenho muito respeito, ela sempre dizia: fulano chegou com a avó atrás do toco. Ou seja, ela já havia percebido, observado, e ela já havia identificado o seu sentimento em relação a isso, e ela já havia reconhecido, né, qual era a necessidade dela naquele momento, era de recuo, e ela sabia fazer um pedido específico, né? Ela sabia especificar a situação. Olha, ele está com a avó atrás do toco. Então, evite naquele momento. Não deixe de falar, obviamente, o que você precisa dizer. E aí, para dizer, é preciso ter sinceridade. É preciso ser sincero. Por quê? Porque o trabalho precisa fluir. O serviço precisa ser feito. E ele não vai parar porque algum funcionário chegou, algum colaborador chegou com a avó atrás do toco, né? Não se para a produtividade empresarial porque o colaborador está com a avó atrás do toco. Não, então, peraí, vem cá. Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Já fiz isso várias vezes, né? Eu errei muito utilizando uma comunicação violenta e, em seguida, eu tive a sinceridade e a dignidade e o respeito pela outra pessoa de impedir desculpas, dizer que naquele momento eu não estava num momento bom, enfim, compreendi errado, tive uma atitude não necessária, e tudo ficou muito bem, e eu sendo sincero, gente. Eu sendo sincero. Eu não sei se as outras pessoas recebeu com a mesma sinceridade, enfim, mas eu estava sendo sincero. Então é importante, num processo de comunicação não violenta, expressar com sinceridade. É preciso, com base nos 4 pilares: observação, identificação, reconhecimento e fazer aqui o pedido que precisa ser feito com clareza, né?
para que não haja ruído na comunicação. E a segunda face, isso é muito importante essa parte, né? Isso vale para todas as relações, de trabalho, as relações familiares, conjugais, enfim, onde tem pessoas. É escutar com empatia. De novo, baseado nos 4 pilares fundamentais da comunicação não violenta, do Rosenberg. Bom, empatia. Vamos falar de empatia. Essa palavra, né, muito utilizada hoje em dia, é moda essa expressão hoje em dia. Você precisa ter empatia. Mas o que é empatia? O que é empatia? Né? O que é empatia? Bom, o Marshall Rosenberg, ele estudou com o Carl Rogers. Carl Rogers é outro psicólogo americano que desenvolveu uma abordagem que ele chamou de abordagem centrada na pessoa. E dentro do seu processo de psicoterapia, de aconselhamento psicológico com o paciente, ele utiliza a empatia como um pilar fundamental para a compreensão do outro em você. Então, a empatia não é meramente obrigado, Rosilene, seja bem-vinda. A empatia não é só aquela história de é preciso sentir como o outro está se sentindo, retoricamente falando, né? Você não tem empatia, ou seja, você não está sentindo como o outro está sentindo. É isso também, mas é muito além disso. É muito mais do que isso. A empatia, segundo o Rosenberg, né, é você estar compreendendo o outro como o outro se compreende. Isso não é fácil. Né? Isso não é fácil. E aqui eu posso evocar também as palavras de Jesus no Novo Testamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Isso é empatia. Amar ao próximo como a você mesmo. Como é que você se ama? Como é que você se compreende? Como é que você se sente? É nesse processo que você precisa também amar ao próximo, sentir como o próximo, compreender como o próximo. Isso não é fácil, repito, né? Mas é necessário para que a comunicação não violenta se estabeleça no processo de relações de trabalho entre colaboradores. E o trabalho, obviamente, flua, né? Flua. Então, como já nós desenvolvemos muita teoria, né? Muita teoria com um pouco de prática. Então, como nós podemos aplicar a comunicação não violenta no nosso ambiente de trabalho? Ou seja, como nós podemos resolver, lidar com as situações difíceis, com as palavras difíceis, com as palavras truncadas, com as palavras que têm dupla interpretação, tem uma dualidade na comunicação. Como que a gente pode lidar com isso? Utilizando os princípios da abordagem de comunicação não violenta desenvolvida pelo autor, né, que nós estamos aqui conversando. Então é observar o que está acontecendo, né? A comunicação violenta ela é tão inconsciente que eu me recordo aqui que
em determinada reunião de trabalho, num ambiente corporativo público, né, do qual fiz parte por 22 anos, numa reunião de trabalho, em um determinado momento, eu fiz um comentário. Não absurdo. Eu lembro até hoje. Não foi um comentário absurdo. Mas o nosso chefe, ele não estava pronto para ouvir o comentário. Resultado, ele teve uma reação violenta em relação ao que eu disse. O que ele me chamou de burro. Ah, você é burro. Isso é realmente, digamos assim, um ápice de uma comunicação violenta. Quando você chega a dizer para o seu colaborador, para o seu colega de trabalho, que ele é burro, é porque a comunicação está realmente truncada. Né? E interessante que eu não tinha consciência desses conhecimentos que eu estou tendo agora. Eu nunca tinha ouvido falar em comunicação não violenta, embora isso já seja muito antigo, né, da década de 80, lá nos Estados Unidos, principalmente. Mas eu nunca tinha ouvido falar, e a minha única reação foi de me recolher a minha mera insignificância de burro e até inconscientemente aceitar o que ele havia dito, né? Então você veja que, tanto na minha fala, eu não identifiquei os sentimentos por trás das falas dele, e nem os meus sentimentos. Eu não percebi, embora fosse uma pessoa sempre irritadiça, a gente sempre chamava ele de emburradinho, né? Sempre sendo uma pessoa de personalidade assim, eu não tive o discernimento de ver que não era a hora de falar o que eu havia dito, que não foi algo absurdo, né? Repetindo, não foi algo absurdo. Mas como ele recebeu como absurdo. O sentimento que ele colocou em relação ao que eu havia dito era o sentimento que ele estava tendo, né, naquele momento, que ele não identificou esse sentimento, não observou a maneira como eu falei, não identificou o seu sentimento, não mostrou a sua necessidade, não foi específico, foi agressivo, foi violento nas suas palavras. Bom, então escutar com empatia é algo muito importante nas relações interpessoais. Escutar, acolher, né, o que o outro tem a dizer é muito importante. Muito importante. E é muito importante, quando eu digo que a gente deve ouvir com empatia, a gente precisa ouvir de verdade. Porque, não sei se vocês já observaram, no ambiente de trabalho, hoje, principalmente hoje em dia, né, é que, enquanto estamos conversando, alguém está no celular. E você está falando com a pessoa, e a pessoa está aqui no celular. Mas o que foi dito? O que foi falado? Um outro ruído na comunicação é quando você está falando e o outro não está te escutando com empatia, que ele entra com outro assunto que não tem nada a ver com o que você está falando. Muda o rumo da conversa totalmente. Veja que não há empatia nessa escuta. Você não está, entre aspas, dando a mínima porque o outro está falando. Né? E quando isso acontece, obviamente, a comunicação será danificada, né? Sofrerá um processo de ruído aí, e isso afetará a forma de relacionar, a forma de lidar com essas coisas, momentos difíceis quando eles aparecem. Então, como lidar com isso? Aplicando isso, né?
Principalmente essas duas faces. É importante fazer os 4 pilares. Mas, caso você não lembre de tudo isso que eu estou falando aqui agora, pensa apenas nas duas faces da comunicação não violenta, gente. Comigo aqui, vamos lá. Vamos falar juntos. Que é expressar com sinceridade. Ou seja, ser sincero na forma de comunicar. E a segunda, escutar com empatia. Nada de atravessar uma conversa enviesada enquanto o outro está falando. Espera o outro falar. Identifique o seu sentimento em relação ao que o outro está falando. E isso vai corroborar, né, com crescimento pessoal e dinâmico do seu ambiente de trabalho. Porque é dito sempre, né, que o seu local de trabalho é uma extensão da sua casa. Há quem diga que passamos mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que na nossa própria casa. Até a gente, obviamente, aposentar. Hoje eu passo parte do tempo na minha casa, porque eu já consegui esse benefício da aposentadoria em relação ao período de tempo trabalhado, enfim, tudo dentro da legalidade, né? Dos direitos adquiridos. Então, finalizando aqui, né, e resumindo, fazendo um breve resumo aqui daquilo que a gente está conversando, né? Como lidar com os momentos difíceis, com as palavras difíceis no nosso ambiente de trabalho, na nossa relação interpessoal que envolve o nosso trabalho, né? É isso. É observar o que está sendo falado, como está sendo falado, é identificar o nosso sentimento em relação ao que está sendo dito. Qual é o sentimento que eu tenho em relação àquilo que está sendo dito? É de raiva, é de compaixão, é de misericórdia, é de amor, é de afeto, é de ódio? Qual é esse sentimento? Reconhecer, né, a minha necessidade em relação a este sentimento e ser específico quando eu tiver que falar e pedir e falar com a outra pessoa com clareza. E as duas faces da comunicação não violenta, que é expressar com sinceridade e ouvir o outro com empatia. Pratique isso. Eu já estou praticando. E eu até digo aqui em casa, quando a gente começa a ter uma conversa um pouco mais carregada de estresse, eu venho, olha a comunicação não violenta, e eu estou nesse processo, né? Eu estou nesse processo. Então eu espero que você também esteja nesse processo. Eu não sou aqui o detentor do conhecimento, não esgotei tudo o que precisa ser dito sobre isso. Muito obrigado pela sua sincera companhia aqui nesse momento em que a gente pôde conversar um pouco sobre como melhorar, como lidar com os momentos difíceis e as conversas difíceis na nossa relação interpessoal.